Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, professor Bom Marconildo. dia. Aula de história agora. Nós vamos fazer a revisão e vamos dar continuidade, viu? Ok. Pronto. Pega aí seu caderninho de história. Ah, a gente vai fazer a continuidade, é? É, Ah, mas a gente vai colocar as respostas ou a gente vai fazer mais perguntas? eu vou dar o conteúdo e depois eu dou mais pergunta e resposta, viu? Certo. Então, professor, como é que o senhor está hoje? Estou ótimo. Amém. Deixa eu ver se eu botei todas as atividades aqui, ok. Nono ano também, ok. Aí, professor, a gente vai ter que fazer uma redação de 15 linhas, né, sobre racismo. É, Que bom. pronto, é com suas palavras, viu? Não é com palavras de ninguém não. É. Não, tudo bem, professor, vou fazer. Pra copiar de ninguém não. Bom Certo, mas dia, tem até pega quando pra aí. fazer? Pega aí seu material. Tem até quando, professor, pra fazer sobre esse negócio de racismo? Tem até terça-feira. Ah, tá Deixa eu ver certo. quem é que tá faltando aqui pra eu ligar. Que aí eu vou começar a fazer a revisão, viu? Vou ligar aqui. Sexto ano. O Henrique não vai vir porque o celular dele tá com problema. Deixa eu botar aqui, deixa eu ligar para quem é que tá aqui. Débora já chegando, já ia. Antoniel. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Débora. Tudo bem? Tudo bem. E eu já tinha dito aqui que a aula do. A aula presencial ela começa 2 horas. A flexibilização começou com 2 horas. Depois é que vai aumentando. A diretora falou assim, viu? Pera, e vai ter aula, aula presencial, é? Só depois. Quando? Ela, Esse ano ou no ela outro vai ano? dizer, não sei. Se esse ano não. Não sei. É melhor ser no outro, professor, porque esse ano já tá acabando. Pra Também. mim também. Pra mim eu acho melhor no outro mesmo. Todo mundo tá É. aprendendo assim, não tá estudando? Hoje tá muito ótimo, professor, Senhor, assim, eu tô amando. É Pois é. melhor que eu vou pra casa da pra minha mim bisa. tanto faz. Eu gosto de presencial, eu gosto de online, eu gosto dos dois. Ok. Ô, professor, sabe por que eu gosto mais de online? Porque quando eu vou na casa da minha bisa, se fosse presencial, eu ia me atrasar muito, porque eu ainda tinha que tomar Professor, banho. Tem que tem dia que eu acordar de quero 5. online. Tem que acordar de 5 horas da manhã. É, mas a minha avó tem que deixar o café dela e ele ajeitar o café dela. Aí a gente ia sair ali umas 6 horas, chegar mais 7 horas, 7h30, 8 horas. Professor, aí o simulado vai ser semana que vem, né? Não, vai ser dia 27. Por que só botou dia 30? É dia 30, aliás. É porque Hum, cada dia é uma série. Aí a de vocês é dia 30, mas começa dia 27. tá, entendi. Mas aí é depois dessa semana, né, que vem? É, tem essa que a gente tá, tem a outra semana, aí depois da outra semana, aí é o simulado. Enquanto isso a gente vai estar tendo aula, e depois no dia não tem aula Entendi. para vocês, só vocês vão para a escola para fazer o simulado lá. Só isso, professor. Aí a gente vai. É, aí você tem que se organizar nesse dia para sair mais cedo, viu, Davi? Porque se não Não, chegar lá mas na nesse dia. hora, Professor, nesse oi. dia eu vou estar em casa, graças a Deus. Certo, se não chegar na hora, aí ela vai estar para recuperação. Ih, Maria. Pronto, Ô, vamos lá. professor.
Eu só tenho que ir de calça. Tem que ir de calça, camisa, se tiver a farda, vai com a farda. Quem sabe isso aí é a diretora, eu não sei não. Quando sua mãe for lá, sua avó for Eu pagar nem tenho a uma calça escola, ainda. aí pergunta a ela, viu? Uhum. Pronto. Alguma dúvida mais? Débora quer falar. Diga, Débora. E pra quem, tipo, mora longe e não tem como como é que é pra fazer Minha isso? filha tem que falar com a diretora. Isso aí é com a diretora, viu? Ah, tá bom. Bom dia, aula de história. Cadê Eloá? Tu mora onde, né, Débora? Agora, Ela mora no Geisel. Virgem Maria, Será? daqui tu vem pra cá. Tá bem ruim. Pronto, aí veja aí se consegue falar com ela pra ver. Veja se consegue falar com ela pra ver se ela entra na aula, que é aula de revisão. Peraí, deixa eu falar aqui com a mãe de Eloá. Eita. Que a internet Tá dela também é abençoando. ruim, professor. Está tá abençoado pelo mal. Veja se ela conversa com ela pra ver o que, é que aconteceu, porque é aula de revisão, viu? Nada, tchau. Ela tá gripada. Ela tá gripada, é? Eita, Sim, ela me disse que tá gripada. Ah, então é bem, ela tá passando mal e não atende, não foi. Aí a mãe, eu liguei, né? Quem tá gripada? Eloá. Eloá. Ô, professor, Eloá tava na aula de português. Ela tava na aula. Mas tava muito mal, viu? Quando ela tava falando. Ela tava lendo, não foi? Vamos lá então. Pessoal, olha, a gente tá estudando sobre os povos, sobre a origem dos povos, a origem da humanidade, onde começou. E a gente sabe muito bem que a humanidade, ela vai começar ali pelo o continente africano, certo? Então ali no Egito, na Arábia. Então a gente estudou nesse capítulo sobre a África, diversidade de povos e reinos. Eu fiz a pergunta: qual é a grande marca africana? É a diversidade que está presente desde a formação dos antigos povos e reinos, certo? Aí eu falei para vocês sobre a África. Fale sobre a África. Ela é formada por 54 países. Os limites territoriais desses países nem sempre foram desse jeito, ou seja, as fronteiras não existiam naquele período. Elas foram impostas, essas fronteiras, aos povos da África no século XIX, quando os europeus dominaram esse continente, viu? Por que as fronteiras foram um malefício aos povos africanos? Porque elas não respeitavam as culturas locais africanas, formadas ao longo de milênios de história. Então, aí por isso que foi um malefício, certo? Então, um pedaço do país, daquela fronteira, era de uma origem, aquela mesma origem estava no outro lado da fronteira, pertencendo a outro país. Aí eu falei aqui, ó, o mapa da África. O Brasil, ele quase se encaixa aqui desse lado, né? Porque era a mesma placa tectônica. O Brasil, ele bem parecido com o encaixe daqui, viu? E todos esses países aqui são do continente africano. Aí eu falei sobre alguns reinos africanos antigos, os reinos de Kush, Axum e Catargo. Eu disse, fale sobre o reino de Kush. Ele estava localizado no extremo sul do Nilo, localizado no atual Sudão, ficava uma região conhecida como Núbia. Esse local era a rota de encontro de comércio dos povos egípcios, mediterrâneos e da população da África subsaariana. Aí o reino de Kush, ele tinha sua economia baseada na pecuária e na agricultura. Ele foi dominado pelos egípcios a partir do século XVI a.C., o que incentivou ainda mais a integração dos costumes entre os povos. Com o fim do domínio egípcio, por volta do século XI a.C., o reino de Kush se reergueu
ganhando grande destaque na região após o século 9 a.C. Quando a cidade de Napata, ela era a capital, se tornou o maior centro religioso e comercial daquela região. Cush fornecia produtos comercializados, minerais, peles de animais, marfim, ébano, que é um tipo de madeira, gado e cavalos. E também tinha grandes jazidas de ouro lá que levavam. Né? O que o reino de Cush fornecia? Fornecia diversos produtos, comercializando animais, peles de animais, marfim, ébano, cavalos, gado e grandes jazidas de ouro. Aí a gente fale sobre Meroé e fale sobre o comércio de Meroé e qual é a característica do povo de Cush. Tornou-se um centro, Meroé se tornou um centro urbano com grandes edificações de alvenaria, com palácios e pirâmides, passando a ser capital do reino depois do século 7 a.C. As caravanas se reorganizaram em novas rotas terrestres e marítimas, com portos espalhados pelo Mar Vermelho, permitindo aos cuxitas o contato com gregos, indianos e outros asiáticos que navegavam por essa região. Havia também um intercâmbio cultural entre Cush e o Egito. Cuxitas faziam parte do exército egípcio e exerciam funções administrativas junto ao faraó. Fale sobre a dominação de Tebas pelos cuxitas. O reino de Cush se aproveitou das crises do novo império egípcio, né? E conquistou a cidade egípcia de Tebas. Esse período foi chamado do governo cuxita ou dos faraós negros. Eles constituíram a 25ª dinastia no Egito. Todo mundo aqui já ouviu falar no Egito. Então a gente está falando aqui do Egito e daquela região ali do lado do Egito. Como era conhecido o governo cuxita? Fale sobre as mulheres na sociedade de Cush. As mulheres ocupavam um papel de destaque na sociedade. Havia uma tradição matrilinear, quando a filiação por parte da mãe é que determinava a sucessão do reino. Elas exerciam funções importantes. As filhas e irmãs eram nomeadas sacerdotisas do templo de Amon. Já as Candaces eram conhecidas como mães-rainhas ou rainhas-mães, eram esposas ou mães dos reis de Cush e participavam na escolha dos governantes e os ajudavam nas decisões políticas. Fale sobre o reino de Axum. O reino de Axum, após sofrer vários ataques de povos vizinhos, Cush foi conquistada por esse reino, o reino de Axum. Ele realizava um intenso comércio com várias regiões, como as localizadas junto aos mares Mediterrâneo, Vermelho e Índico. Eles promoviam trocas comerciais e culturais com povos da Pérsia, da Arábia, da Índia e de Bizâncio. E os habitantes de Cush, de Axum, aliás, adotaram o cristianismo por volta do século 4 a.C. Depois, Cartago, falar sobre Cartago, esse reino de Cartago. Eles dominaram, eles foram criados pelos fenícios no final do século 9 a.C. e foram comandados por poderosos comerciantes. Cartago competia em conquistas com a República Romana, chegando a controlar um vasto território que envolvia o Mediterrâneo Ocidental, a Península Ibérica e a ilha da Sicília. Mas aí vieram os árabes e dominaram tudo e terminou acabando o reino, o cristianismo por volta do século 4 a.C., viu? Aí aqui os muçulmanos dominaram e acabou aqui o reino cristão. Aí as religiões tradicionais africanas, nós estudamos aqui, né, que tem essa parte da religião africana, que um chama de catimbó, outro chama de macumba, que não sei o que, tudo com preconceito. A gente tem que respeitar. Se a gente não gosta, a gente tem que respeitar, né? Aí tem gente que fica menosprezando a religião dos outros e não pode. Aí os povos africanos desenvolveram variadas crenças religiosas ao longo da história. Muitas delas continuaram a existir mesmo após a chegada do cristianismo e mais tarde do islamismo.
As religiões tradicionais africanas costumavam cultuar os animais e os elementos da natureza, rochedos, montanhas, pedras, árvores, lua, sol e etc., que para eles são dotados de alma. Por isso essas religiões são chamadas de animistas porque dizem que todos os elementos da natureza têm alma, uma pedra, o sol, a árvore, tudo tem alma para eles, né? Cultuam também os ancestrais a fim de que eles protejam seus grupos familiares, oferecem sacrifícios e promovem rituais para alcançar um objetivo, como chuva, curas e etc. Em geral, as religiões animistas acreditam na existência de um Deus criador do universo e dos seres humanos. Para os Iorubás, por exemplo, povo que habita a Nigéria e outros países da África Ocidental, esse criador é Olundumaré. Para os Fon, etnia que vive no Benin e no sul de Togo, a deusa Malvo foi quem criou o universo. Além dos criadores, várias outras divindades apresentadas das forças da natureza são cultuadas pelas religiões tradicionais africanas. Entre elas, os Iorubás, essas divindades se chamam orixás, e entre os Fons, elas se chamam vudus, certo? Aí, se a gente não concorda, a gente tem que respeitar, né? Aí, quem não gostar, não pode estar menosprezando a religião dos outros, né? Religião é individual, é algo pessoal que a pessoa tem que só respeitar a religião dos outros. Cada um gosta do seu tipo, né, professor? É o quê? Cada um gosta do seu tipo, né? Pois é, cada um gosta do seu tipo. Aí, eu falei sobre o reino de Gana e o reino de Mali. O reino de Gana, conhecido como o Reino do Ouro, ele se desenvolveu no oeste da África a partir do século IV d.C., na reunião da atual Mauritânia. Lá, caravanas atravessavam o deserto do Saara, levando mercadorias. Além disso, o reino de Gana comercializava escravos, ouro, sal, marfim, entre outros, certo? Entre outras mercadorias. Aí, o reino de Mali, alguns séculos mais tarde, ao sul da mesma região, se formou o reino de Mali, um grande império africano islâmico que ocupava partes da atual Mali e aí Mauritânia, que é essa partezinha aqui da África, viu? Reino da Mauritânia. Aí, olha, vocês vão ver aí, ó, ruínas de uma mesquita, mesquina, na antiga cidade de Oudani, na Mauritânia. Olha aqui, eles feitos de pedra, viu? Feito aqui, ó, esse templo de pedra. Então, nós temos aqui a finalização, e eu vou só diminuir aqui. Eu acho que eu mandei escrever não nessa parte aqui. Mandou, só que eu ainda não fiz. Essa não. Essa não, professor. Eu vou olhar agora no grupo, se eu mandei ou se eu não mandei, aí eu vou olhar no grupo lá, 6º ano. Se eu não mandei, aí vai ter que escrever no caderninho de vocês, eu vou mandar para... Então deixa aí, professor, para quem não copiou, por favor. Oi? Então deixa para quem não copiou. Eu vou tirar o print e vou botar a foto lá no grupo. Eu copiei isso aí, eu copiei. Eu também copiei. Aqui, já botei sim. Já botei sim. Tá aqui. Eu acho que eu copiei, só que foi no meu outro caderno. Agora eu tô com Eu também acho. Pronto, aí eu vou botar para Eu acho que eu João. tenho no meu caderno. Para João, porque ele vai escrever no caderninho dele. Deixa eu só mandar para João. Certo, João Óstio? Tá certo, professor. Obrigado. Nada, aí faça no seu tempo. Atividade, resumo de história que diga. Acho que é resumo de história. Como foi que eu botei aqui, meu Deus? Ô, professor, meu relógio tá doido. É pra fazer no meu tempo, professor? Resumo do capítulo de história. Não, é só ele. Resumo. Hein, professor, meu relógio parou aqui. Tá doido. Oi? Meu Porque relógio faltou parou. pilha. Ele parou 11h17 e até agora não passa disso. Agora é 11h43. Já vai dar 11h50. A luta é meio-dia, né?
É, 11h55 a gente vai. O meu é 11h44, viu? Não tem 11h50 aí, não. Não é isso, Davi? Com o meu 11h43, só que eu perguntando que hora a aula terminava. Ah, tá certo. Então, Então, meu O meu relógio também é o tá que é o em certo, 11h43. viu? Meu Meu relógio é o que relógio é o também tá em certo. 11h44. O meu tá 11h43. O meu tá 11h44. O meu tá 11h43. O meu tá 11h43. Ok. Aí vamos aqui para continuar. Já mandei fazer isso aqui, né? Aí vamos aqui. Espera só um instante. Pronto. Aí agora nós começamos a ver essa outra civilização que vai aparecer aqui agora, que é a Mesopotâmia. A gente começou a ver aqui as civilizações da Mesopotâmia. A gente fez alguma pergunta não, né? Deixa eu olhar aqui. Professor, Fez Não, nada. senhor, professor. Aí a O gente senhor disse que ia começar eu vou dar os conteúdos, eu vou dar o assunto e depois aí na próxima aula eu vou fazer o questionário, viu? Eu disse a vocês professor, que meu naquela irmão fala região. muito disso. Oi? Meu irmão fala muito disso. Pronto, aí olha, naquela região ali do Egito, da Grécia, daqueles povos ali árabes, tem uma região ali chamada Mesopotâmia. A Mesopotâmia, que é aquela região dali, era um reino. E aquele reino, ele foi muito desenvolvido, certo? E muito desenvolvido e dominou aquela parte do mundo todinho. Olha só essa pirâmide que eles fizeram, né, esse templo, né? E aqui, ó, o Zigurate de Ur, no atual Iraque, foi concluído em 2096 a.C. Ele era destinado ao deus da lua, Nama. O templo possuía 7 pavimentos, interligados por escadarias. Considerados os monumentos mais característicos das civilizações mesopotâmicas, os zigurates eram usados também como depósito de cereais e locais de observação dos astros, né? Isso é uma foto de 2016. Então aqui, ó, as pessoas olhavam os astros, também eles guardavam alimentos, não era só um templo não, era também um armazém, certo? Mesopotâmia significa terra ou região entre rios, em grego. A região que estudaremos nesse capítulo ficou conhecida por esse nome porque se localiza entre os rios Tigres e Eufrates, certo? Esses rios são muito famosos, vocês vão ver bastante. O rio Nilo, no Egito, ele é muito conhecido, né? Todo mundo já ouviu falar do rio Nilo. E aí o Tigre e o Eufrates também vai ser muito conhecido. Esses rios atraíram diversos povos da mesma forma que acontecia com o Nilo no Egito. Os rios Tigres e Eufrates fertilizavam o terreno para o plantio, o que ajudou a formar as civilizações antigas da Mesopotâmia. Tem um microfone aberto aí que eu estou escutando Professor, tá aqui. travando. Travando? Débora, desliga o áudio, Débora. É o áudio de alguém aí que tá... Então, olha, os rios Tigres e Eufrates, assim como o Nilo... Débora, desliga o áudio. Débora, desliga o áudio que tá atrapalhando aqui. Professor, só tá travando às vezes. Tá não. Meu tá normal aqui. Tá Não, travando. tô dizendo pô. aqui, na minha parte é travando. De Pois pra mim tá aqui. normal. O celular tá topinho, o professor tá se mexendo, fazendo tudo. Eu acho que é. Aqui tá travando. Já melhorou, Aqui não? também. Sim, melhorou um Melhorou pouquinho. agora. Pronto, todo mundo muta os microfones para não atrapalhar aqui, viu? Senão fica complicado. Aí, olha, então o rio Eufrates, né, e o rio Tigre, eles também são citados na Bíblia. Assim como no Nilo, no rio Nilo do Egito, vinha muita água na época da chuva. E aí aquela trazia muito sedimento, muito estrume, né? E fertilizavam as margens. Aí
quando era a época das secas, aí eles pegavam aquelas margens e plantavam. Então, igualzinho o Egito. Aí, por causa disso, ajudou a formar as civilizações antigas da Mesopotâmia. As cheias desse rio eram menos frequentes que a do Nilo, mas ao descer em regiões montanhosas, as águas ganhavam mais força e as cheias ocupavam as terras planas com maior violência, especialmente nas margens do Tigre. Se você quiser ver algum vídeo, você bota lá algum vídeo assim de chuva no Egito, chuva na Arábia. Aí você vai ver como é que chove lá. Chove tão forte, aí o povo fica no meio da chuva. Lá vem a chuva trazendo um monte de pedra, de toco de madeira. E o povo lá na maior tranquilidade. E aí daqui a pouco quando começa a chover e tal, aí eles botam os carros, aí a água atrás e eles acelerando na frente. Eu já vi um monte desse vídeo, sabe? E aí o que é que acontece? Acontece que de vez em quando a água pega um carro daquele e vai embora. E quem tá dentro do carro morre afogado. Porque é muita coisa, é muita pedra, muita toco de madeira. Oi. Eu gosto de assistir o canal Nostalgia, lá tem um monte de coisa legal pra estudar. Muito bom. Depois eu vou lá ver também. Mas eu acho que eu já vi alguma coisa do canal Nostalgia. Aí, quando você for lá no YouTube, você procura assim, bota aí, chuvas na Arábia, chuva não sei aonde, chuva no deserto, aí vai aparecer um monte de vídeo. Aí vocês podem ver o que eu tô falando aqui, porque é igualzinho o que tá dizendo, explicando aqui. Então, olha, as chuvas vêm com violência, né? Especialmente as margens do rio Tigre. A área fazia parte do crescente fértil e se estendia do Golfo do Pérsico até o Egito. Esse nome foi dado por causa do formato da região, semelhante ao da Lua, na fase crescente. Nas terras mais áridas, no norte da Assíria, que ficava no norte da Síria. Ao sul, no ponto de encontro dos dois rios, Tigre e Eufrates, localizava-se a Suméria ou Caldeia, zona mais fértil. Observe o mapa a seguir, né, na página seguinte. Então, a região entre os rios, a gente vai ver aqui na linha do tempo a formação das primeiras cidades-estados sumérias, a invasão dos acadianos na Suméria, primeiro Império Babilônico, Império Assírio, segundo Império Babilônico e início do domínio persa. Isso aqui, todas essas histórias aqui, né, também tem na Bíblia contando, né, que eles invadiram os povos e Deus cuidou das pessoas que eram fiéis a Deus, né? Aí aqui, a região lá do Tigre e Eufrates. Nós vamos finalizar a aula agora, porque já está assim um pouquinho, quase meio-dia. E aí amanhã a gente dá sequência às atividades, tá certo? Tudo certo? Tá bom. Tranquilo? Tá. Tchau vocês, bom dia, até amanhã. Hoje foi um pouquinho atropelado por causa da aula professor, até presencial, amanhã. mas amanhã a gente tá se organizando. Tchau vocês, tchau gente. Tchau. Tchau. Professor. Tchau.